Olá, bem-vindo você ao canal da Fé a Paz. Mais uma vez aqui com você, trazendo temas interessantes e importantes para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento da unidade da APAI, aonde você trabalha. Então, este canal aqui é onde você vai ser fisgado por um assunto para que depois você possa, obviamente, buscar mais informações, pesquisar, fazer cursos, o que você tiver interesse referente ao assunto que nós vamos tratar, por exemplo, hoje com o Gervison Marcos Melão Monteiro. Ele é agente de desenvolvimento social, sociólogo na Drades de Franca, coordenador do Fórum das Trabalhadoras e Trabalhadores de Sistema de Assistência. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal e começo perguntando: como funciona o repasse de recursos estaduais às organizações da sociedade civil? Marcos. Nós temos o órgão público, ele tem três formas. No caso, o nosso governo do estado de São Paulo, ele tem três formas de fazer esses repasses às entidades de assistência social. O primeiro é através do sistema fundo a fundo, que vem do fundo estadual para os fundos municipais, e aí os fundos municipais repassam para as entidades prestadoras de serviço, e estas, por sua vez, prestam contas direta para o município que presta contas com o estado. Tem a outra forma, que é o repasse direto para serviços que estão estadualizados. Nesse caso, aí é o estado mesmo que passa o recurso direto para o desenvolvimento dos serviços junto à instituição. Isso são poucos serviços no estado de São Paulo nessa situação. E a outra forma também, que é através das parcerias, através das indicações parlamentares. Então, esse outro sistema ele cofinancia serviços, mas também reforma, construções, alterações do espaço físico, desde que a instituição seja proprietária daquele local. E você falou de parcerias. Quais são as condições necessárias para a celebração de parcerias, Marcos? Olha, a primeira condição é a instituição, ela não pode ter fins lucrativos. Tem que ser uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, não pode ter nenhuma pendência com os órgãos públicos, seja no seu CNPJ, seja na fazenda, seja com fundo de garantia. Então ela precisa estar perfeitamente em ordem. Agora, a partir da Lei 13.019, é obrigatório que ela responda, para fazer as parcerias na área de assistência social, às condições que foram dispostas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Ela tem que ser efetivamente uma entidade de assistência social, sem fins lucrativos, tá certo? Ela precisa necessariamente estar inscrita no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Se ela não estiver inscrita, ela pode até participar do processo de chamamento, mas ela não vai ter condições de assumir, porque a resolução do Conselho Nacional coloca essa como uma das condições também. E não pode ser uma entidade que remunere os seus dirigentes, não pode ser uma entidade que divida sobras ou juros ou qualquer lucro que porventura tenha ocorrido por conta do investimento. E os recursos oriundos dessas parcerias, eles podem ser utilizados para quaisquer fins? Eles são específicos para finalidades da assistência social. Então, nós temos os recursos que são destinados aos serviços, eles podem cofinanciar recursos humanos e custeio. Mas qual é o recurso humano? Recursos humanos, aqueles reconhecidos como da assistência social. Então nós estamos falando da Resolução 17, que dispõe lá sobre 11 profissionais de nível superior que estão inseridos dentro da área da assistência social. Então não adianta colocar lá auxiliar de enfermagem, não adianta colocar enfermeiro, não adianta colocar nenhum outro profissional que não esteja de nível superior, que esteja fora da Resolução 17. E tem também a outra resolução que dispõe sobre quais os profissionais de nível fundamental e médio. Então esses profissionais, as instituições podem pagar os profissionais com recursos do cofinanciamento público? Pode. Em termos do custeio, são vários os serviços que podem ser custeados. A principal questão é qual é o vínculo desse gasto com a ação efetivamente voltada para a assistência social. Se não tiver esse vínculo estrito, não pode. Por exemplo, nós temos desde 2010 a resolução do Conselho Nacional que diz:
órtese, prótese, óculos, medicação, fraldas, leites especiais ou uma alimentação específica. Essas coisas não fazem parte da assistência social, elas estão focadas na área da saúde, em outras áreas, tá certo? Mas infelizmente a gente às vezes recebe prestação de conta apontando esse tipo de situação, a pessoa tenta justificar, mas teve a estrita necessidade, só que isso não é aceito pelos tribunais de contas também. O resultado disso é glosar essa compra e necessariamente a instituição tem que ressarcir o dinheiro para o Estado. Quais são os principais motivos que devem nortear as entidades a elaborar e apresentar as prestações de conta, Marcos? O primeiro grande motivo é porque ela continua habilitada, tá certo, a participar de outras parcerias, tá certo, de participar de outros chamamentos públicos. Essa é a primeira questão. Então, necessariamente, se não apresentar, se não fizer a prestação de conta, ela está fora de qualquer processo desse. A outra grande questão é que agora com a Lei 13.019 ficou mais tranquilo, porque essa prestação de conta já tem que estar, de uma certa forma, baseada no plano de trabalho, que ou é apresentado pelo órgão público que está solicitando a parceria, no caso se for um termo de colaboração, ou a instituição apresenta o seu plano de trabalho e a gente sempre pede que seja um plano objetivo, simples, tá certo? Como o nome já diz, é um plano. A instituição ela precisa estar seguindo estritamente como está lá disposto no plano? Não, porque é um plano, é um planejamento que você fez. Então, você às vezes coloca lá, eu preciso gastar 40% do recurso com RH e 60% em custeio, e por algum motivo teve uma inversão desse valor na hora da prestação de conta. Tem grandes problemas? Não. Que a gente precisa que justifique, mas um próximo plano, a instituição tem a possibilidade de ver por que não coincidiu, se ela tem como aproximar um pouco mais, se ela precisa melhorar um pouco mais os seus controles ou o que está acontecendo. Então, essa é a importância da prestação de contas, e ela vinculada com um plano de trabalho, aí acho que as instituições terão condição de compreender muito melhor ainda do que estamos falando. E para a gente encerrar, é uma pergunta que com certeza todas as organizações têm, pelo menos tem na sua mente, mas que muitas fazem. Por quanto tempo guardar as prestações de conta, Marcos? Pois é. A lei federal, a lei 13.019, diz textualmente 10 anos, tá certo? Eu peguei dois termos, um termo de colaboração feito pela nossa secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Social, vinculado ao CONDECA, e peguei o termo da nossa secretaria também, vinculado à política sobre drogas. Nos dois, fala 5 anos. Na Lei 13.019, que é lei federal, que vale para o Brasil inteiro, diz que as entidades devem guardar essa documentação por 10 anos. Ela é taxativa, não houve alteração. Na hora que eu vi aquilo, até estranhei, porque em todos os documentos que eu pesquisei, fala 5 anos. Mas na Lei 13.019, de 2014, fala 10 anos. Então vale a lei federal, ela é muito mais poderosa. O que eu penso que podemos fazer e que devemos fazer é exigir uma alteração nisso, porque se com 5 anos nós estamos vendo aí o tanto de local que é só para guardas de documentos, ocupando espaços e mais espaços, falar disso para 10 anos, notas fiscais, olha, prestação de contas, haja papel. Não só a questão 10 anos pela lei federal, mas não só a questão de espaço, né, mas também até pela qualidade do material que hoje é empregado, por exemplo, em notas fiscais que desaparecem com o tempo. Então esse é um grande desafio das organizações, né? Muito bem. E olha só, fazer uma prestação de contas, o Marcos explicou aqui muito rapidamente, mas é desafiador, não é, Marcos? Muito, bastante, porque são vários detalhes, tá certo? Tem todos os instrumentais que são sugeridos pelo Tribunal de Contas do Estado na regulamentação da 13.019, junto com o decreto do governador, e isso tem que ser tudo observado. Mas nada absurdo, porque a entidade que vai realizar
esse termo de colaboração ou termo de fomento com as instituições, eles têm a responsabilidade de fornecer o material, além de fornecer o material, dar as orientações necessárias para o seu preenchimento. O que é importante para a instituição? Vai fazer uma compra? Por exemplo, nós temos instituições que atuam nas 3 áreas, saúde, educação e assistência social. Vai fazer uma compra? Lógico que vai sair muito mais econômico que eu compro. Vamos imaginar a alimentação que eu vou precisar para as 3 áreas. Eu compro num pacote só, tá certo? Vou ganhar por conta da quantidade, no volume, tá certo? Em compensação, eu preciso ter essas notas separadas, distintas, porque na hora da prestação de conta, a assistência social não aguenta pagar tudo, a saúde não quererá pagar tudo, e a mesma coisa para a área de educação, por exemplo, né? Muito bem. Importante, as notas agora passam a vir com o número, inclusive, do processo da parceria. Então, esse cuidado precisa ter. Muito bom. Aí, desafios para você. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal e agradecemos também o Gervison Marcos Melão Monteiro, que é agente de desenvolvimento social, sociólogo na Drades de Franca, coordenador do Fórum das Trabalhadoras e Trabalhadores de Sistema de Assistência. Muito obrigado, Marcos, e você fique com a gente.